Fala, torcedor, tudo certo? Não tão bem assim, né? Mas eu quero falar com vocês nesse vídeo a respeito do reforço que o Gustavo Quinteiros vai ter para esse clássico Grenal. Semana Grenal ou final, né? Finaleira do Campeonato Gaúcho, e a gente precisa falar sobre vários assuntos, assim como esse reforço que ele ganha, os problemas que ele também tem para enfrentar já na montagem do time para esse grande clássico que o Grêmio já sai perdendo de 2-0. E o principal fator na avaliação do Gustavo Quinteiros após o empate com o Atlético da situação do Grêmio, por que o Grêmio encontra-se nessa situação, e algo que não agradou muito aos ouvidos da torcida, porque eu também tenho um recado de dirigente falando sobre o Gustavo Quinteiros. Eu te convido para ficar até o final e entender tudo isso, o que eu vou passar para vocês. Então dá aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte junto comigo. Falta pouquinho para 15 mil inscritos aqui no YouTube. Eu conto com o apoio de todos vocês, então like, comenta, ative as notificações para a gente continuar trazendo informação todos os dias para vocês. Gustavo Quinteiros vai estar tendo que ajustar algumas coisas no time do Grêmio. Para começar, na chegada do Grêmio em Porto Alegre, alguns jogadores que foram poupados no jogo contra o Atlético por conta de dores e correndo risco de lesão. Por isso o Grêmio entrou com algumas modificações. Ele deixa claro na coletiva, principalmente falando de João Lucas e Lucas Esteves, que estavam com dores, sentiram dores. Para isso ele acabou substituindo pelo o João Pedro, estava com dores, substituiu pelo João Lucas, e o Lucas Esteves ele substituiu pelo o Lua Cândido. E o time depois, na substituição no meio do jogo, ele acabou colocando o Vieri, que jogou um pouco melhor do que o Cândido, né, naquele primeiro tempo. Agora, o Quinteiros precisa se preocupar. Esses jogadores sentiram algumas dores, não foi constatada lesão, mas eles foram poupados do treino e vão fazer uma avaliação na sexta e no sábado para ver se vão estar disponível para o Clássico Grenal. Uma preocupação fundamental, importante, do Gustavo Quinteiros com o elenco, até por conta do sistema defensivo do Grêmio, que vem falhando, que vem tomando muitos gols, e ele fala isso muito claro após a partida, em que o Grêmio sofre com isso, porque recebeu jogadores de última hora, enquanto a competição acontecia. Ele fala de Camilo, ele fala do Cândido, ele fala do Lucas Esteves, ele fala do João Lucas, e aí, né, e o Wagner Leonardo. Então tem uma dificuldade de entrosamento. E esse é um dos fatores que eu falo em que o Grêmio ele precisa ajustar esse detalhe, ele precisa treinar essa equipe defensivamente, fazer esse ajuste de entrosamento, e isso é só com treinamentos, e o Grêmio não tem tempo para treinar. Mas ele pode criar algumas situações, como posicionamento através de vídeos e, claro, alguns movimentos em treinos no gramado, no CT Luiz Carvalho. O fato principal é que o Quinteiros ele tem um confronto contra o Sport Clube em que ele mesmo acaba entregando, né, alguns pontos em que não agradou tão bem assim algumas avaliações. Ele fala que o Inter está mais tempo treinando junto, mais tempo jogando os mesmos jogadores há muito tempo, e isso favorece, inclusive, o entendimento do esquema tático. E o Grêmio não entregou tão bem isso, né? Não entregou os jogadores como ele queria num prazo para ele poder ganhar esse treinamento. E como o Grêmio tem jogo quarto e domingo, acabou tendo que fazer as coisas atropelando. E o Grêmio, aos trancos e barrancos, ainda chegou na final do Campeonato Gaúcho e classificou, mesmo nos pênaltis, com o Atlético, que é um time de Série B. O rendimento do time não está indo muito bem. E também precisa ser colocado, porque ele sabe que essas duas partes, o defesa e o ataque, elas precisam ser ligadas pelo meio de campo. E aí entra a questão do grande reforço que eu trago para vocês nesse vídeo, que é o Gustavo Cuéllar. O Grêmio tem o Camilo, mas o Vila Sante, que seria o seu principal jogador, o principal companheiro, não vem atuando bem. Então, por que não ajustar esse tempo e fechar o time? Mesmo jogando contra o Sport Clube no final de campeonato, o último jogo o Grêmio precisa vencer. Mas o Grêmio pode vencer tendo um sistema de marcação um pouco mais qualificado, um pouco mais fechado. E aí é onde eu coloco que jogaria com 3 volantes, onde eu digo já há algum tempo. Cuéllar, Camilo, Vila Sante e
Franco Cristaldo no meio campo. E aí tu joga com os atacantes. Aí tu pode escolher Bright White com o Amuso ou com o Oliveira. E aí tu faz o treinamento em velocidade. Aí tu pode explorar o João Pedro, que sabe atacar muito bem. Tem mais esse lado. Tu tem o Franco Cristaldo, que pode ajudar na criação, vendo o lateral passando, ele vê o extrema, o atacante abrindo, né, atrás dos zagueiros, fazendo uma bola, fazendo uma investida. Tu tem um Camilo que sabe sair jogando. E aí tu tem a questão do Vila Sante, que também faz o tal box to box, que eu odeio quando fala isso, né, porque foi criado esse termo, algo que os volantes há muito tempo atrás já faziam e nunca foi dito isso, simplesmente eram jogadores totalmente diferenciados no quesito de visão de jogo, trato com a bola, passe, investida, virada de jogo e ainda tendo a possibilidade de entrar na área e concluir a gol. Então o Gustavo Quinteiros tem essa possibilidade de montar o time nessa questão. E ele fala exatamente na sua avaliação no jogo em que ele vai ter, né, os retornos, né, agora para esse jogo contra o Inter, do João Pedro, Lucas Esteves, Monsalvo e Cristian Oliveira. Eles acreditam, fala-se que eles poderiam ser titulares, né, mas vai ser avaliado. O Thiago Volpe a gente sabe que vai ser o titular. Dá para a gente montar um time, mas o que eu entendi depois da coletiva dele é que ele vai ter essa possibilidade de mudar o time para o Clássico Grenal. E aí eu estou falando aqui que ele tem a possibilidade de fechar a casinha e mudar a forma, jogar mais defensivamente, como ele fez contra o Atlético, e sair em velocidade. Porque o Inter está de 2-0, o Inter vai estar esperando o Grêmio. Então ele tem que fazer algum trabalho de fazer com que, enquanto o Grêmio está com a bola, o Inter fique correndo, né? Mesmo que o Inter esteja marcando. Ele tem que criar uma estratégia de que as coisas mudem e faça com que o Grêmio possa agredir ou sair num contra-ataque em velocidade para poder fazer o gol, porque a gente já percebe que o Grêmio não tem um jogo de aproximação. O Grêmio joga em velocidade. Então algo nesse sentido ele vai ter que mudar. Treina defensivamente nesses dias, sexta e sábado, né, posicionamento, e aí depois ele trabalha na questão do ataque com o time. O time do Grêmio tem... ele fala sobre a falta de entrosamento, né, com o sistema defensivo. Então ele vai ter questões de vídeos para poder analisar sobre isso. Tem um detalhe importante que eu conversei com os dirigentes do Grêmio e está rolando nas redes sociais, que o Gustavo Quinteiros está podendo perder o emprego, que pode ser demitido, que vai mandar embora, que não serve mais, já se fala em Renato e tal. Bom, enfim, eu conversei com o dirigente do Grêmio e deixei claro, inclusive troquei mensagens, depois mandei um áudio para ele e ele desmente os boatos que estão sendo ditos a respeito do Gustavo Quinteiros. E aí ele coloca assim, ó, não é verdade, temos linha direta com ele e as cobranças e o suporte acontecem de ambos os lados. Eu perguntei para ele assim, ó, tá rolando um papo que foi criado um mal-estar do Gustavo Quinteiros com a direção por conta das coletivas que ele está dando. E vazou alguns números a respeito. E ele pegou e falou assim, ó, tudo mentira, não é verdade isso, temos linha direta com ele e as cobranças e os suportes acontecem de ambos os lados. Depois, em outro momento, ele diz assim, tranquilo, entendo perfeitamente seu questionamento. As pessoas falam o que elas querem que aconteça e não o que de fato acontece. Reafirmo que seguimos confiantes no treinador. Nem fala em questão do treinador ser prestigiado, não fala nada. Ele fala que estão fechados com o treinador e que é para todo mundo ficar tranquilo. A gente tem que entender isso, que é um processo. E o presidente Alberto Guerra, quando faz a troca e demite todo mundo do Grêmio e contrata tudo de novo, lá desde assessor, fisiologista, preparador físico, todos os profissionais, inclusive departamento de futebol, ele faz uma aposta e corria risco sim de um campeonato gaúcho, correr risco de perder um campeonato gaúcho e também de correr risco numa Copa do Brasil. Ele está ciente disso e precisa desse tempo. O fato é que o futebol brasileiro não dá tempo para o treinador treinar um tempo que é necessário para entrosar, e vai ter que ser entrosado durante os jogos. Só que cada jogo tu tem um adversário que joga diferente. Agora, se o Grêmio botar na cabeça e a sua ideia de jogo e começar a jogar,
nós vamos ter altos e baixos. E é o que está acontecendo. A torcida precisa entender isso e continuar apoiando. Para quem for no jogo contra o Sport Clube na final do Campeonato Gaúcho, torcedor do Grêmio, vá para lá e apoia. Se o Grêmio perder, tudo certo. O Grêmio não é que seja tudo certo, mas o Grêmio vai perder ou perderá por algo que está se começando. É um trabalho novo e precisa ter respaldo. E o que eu entendo da direção do Grêmio neste momento é que eles estão dando respaldo para o treinador e ele vai continuar no Grêmio nas próximas rodadas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana, que é um dos principais objetivos do Grêmio nesta temporada. Então, tentando trazer para vocês informações do que aconteceu na minha forma de falar. Então, dá aquele like, se inscreve, suas notificações, vem fazer parte, comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso. E daqui a pouco a gente volta com muito mais informação.